Bom dia, rapaziada. Segunda-feira novamente. Já tem um tempo já que eu tô em off, fazendo algumas coisas em off aqui, que eu não tô gravando porque é muita canseira. E aí tinha umas coisas que eu tava tão focado em fazer algumas coisas aqui que acabei não gravando alguns serviços que eu fiz, tá? E é porque é cansativo também, gravar é cansativo, editar depois é canseira. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui em que pé que tá o negócio aqui. Tudo que eu já fiz até agora em off, né? Que eu não registrei. E qual será o próximo passo aqui que eu vou fazer aqui. Vamos lá, o que eu fiz aqui desde que eu gravei o episódio 4, né? O episódio 4 tá no canal. Agora vamos pro episódio 5 aqui, que eu vou mostrar esses detalhes aqui. Olha só o que eu fiz, pessoal. Eu fiz aqui o suporte para os motores. Todos os motores já estão colocados no lugar, né? Fiz aqui, ó, uma chapa grossa aqui, uma aqui e uma cantoneira aqui para poder sustentar essa chapa. O motor colocado no lugar já. Eu preferi parafusar, tá bom? Parafusei porque essa chapa aqui que eu parafusei ela é bem grossa, né? Então dá para pegar bastante rosca, dá um aperto muito bom. Aqui foi necessário, pessoal, fazer essa roldana aqui. Essa daqui eu fiz no torno. É uma roldanazinha de nylon, tá? Com um rolamentinho dentro dela, tá? Então ela é ajustável, ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, né? Aqui pelo parafuso. Fiz ela ajustável. E aqui embaixo, ó, como é que eu fiz aqui, pessoal? Eu aproveitei a própria furação do motor, né? Ele tem 4 parafusos. Aproveitei a própria furação do motor e coloquei um parafuso maior ali, ó, no fundo, com os rolamentos. E aí a correia passa aqui, porque eu estou usando correia, tá, pessoal? Nessa máquina eu vou usar aqui as correias, porque é mais barato, né? E com menos de R$400 eu fiz tudo aqui. Fiz este lado, fiz o lado de lá e fiz o eixo Y ali, entendeu? Por isso que eu estou usando correia, muito mais barato. Então, por enquanto, pelo menos para o começo do projeto vai ser correia. Se não der bom a correia, aí mais para frente eu mudo para engrenagem. Mas isso só depois que começar a ganhar dinheiro, porque agora não dá, porque a engrenagem é muito cara. Então vamos voltar para cá. A correia passa aqui, ó. Ela entra aqui por trás, passa aqui e sai aqui. Aí por que precisa disso aqui, ó? Na minha máquina precisou. Porque como a minha máquina é muito grande, por mais que eu estique a correia, a tendência dela é sempre querer ficar saindo aqui da direção. Então, eu achei no Mercado Livre não, no AliExpress, umas polias lisas que elas têm essa aba aqui maior, né? Aí seria interessante para a correia não escapar. Mas é muito caro, se eu for comprar tudo, cara, é muito caro as polias, é muito caro. Aí eu preferi fazer de rolamento, comprei os rolamentos, gastei o que? 70 conto de rolamento aqui. Na verdade não deu nem isso, porque eu comprei rolamento sobrando, na verdade, né? Então deu um pouco mais. Mas deu uns R$60 mais ou menos de rolamento aqui. Mais os parafusos e tal. E no fim eu fiz isso aqui, ó. Esse suporte aí, tá? Que ele sustenta os parafusos. Os parafusos são bem fortes, tá? Eles não se movem. Porém eu coloquei isso aqui porque à medida que estica a correia, a tendência é esses parafusos aqui quererem abrir, entendeu? Eles ficam forçando para querer abrir. Para que não ocorra de algum dia esse parafuso quebrar, aí eu coloquei essa chapa aqui, ó, que ela já ajuda a sustentar os parafusos aqui, não vai deixar eles mexer para lugar nenhum. Aí fica chique, viu? Aí eu fiz assim, foi a melhor maneira e mais em conta que eu achei foi essa, né? E aí a correia, quando eu movimento a máquina para lá, para cá, a correia sempre fica mexendo ou para baixo ou para cima. Isso é questão de empenho mesmo, tá? De alinhamento de tudo aqui, né? Porque essa daqui, ó, do eixo Y aqui, ó, ela ficou perfeita, ó. Aqui é o exemplo claro aqui de como é que fica o negócio, ó. Esse daqui só não ficou, os rolamentos ficaram pro lado de cá, né? Então, ó, passa aqui nos rolamentos, passa lá aqui, a chapinha aqui para segurar tudo e ficou levinho, macio, não movimenta a correia para lugar nenhum, ó. Vai até o final. Entendeu?
Ficou chique demais. Mas por quê? Porque o eixo Y é mais curto. Agora, o eixo X, cara, é muito longo. São 3,5 metros. Entendeu? 3,5 metros. Então, não tem como. A correia fica se mexendo aqui no rolamento, para cima ou para baixo, e ela sai daqui da polia, né? Aí eu precisei disso daqui. Eu ajusto a correia de um jeito que ela fica puxando um pouquinho para baixo, né? E a polia vai e segura a correia e não deixa ela escapar para lugar nenhum, né? Até mesmo que ela tem uma cava aqui também, ó. Tem uma cava aí, ó. Aí a correia não escapa, certo? Para as laterais a correia não escapa, tá? Com a cava ou sem a cava ela não escapa. Mas para baixo ela sempre vem. Sempre vem. Então eu fiz para não deixar a correia vir para baixo e acabar escapando aqui da polia aqui, entendeu? Mas ficou chique demais, cara. Muito, muito bom. Embaixo aí como é que tá, ó. Muito chique, cara. Muito chique. Ficou muito resistente a chapa aqui. Muito top. E eu parafusei aqui para não ter que soldar. Porque se soldasse ia empenar tudo. Aí você já sabe como é que é o negócio, né? Vamos lá, vamos para os esticadores. Esticador aqui eu fiz o seguinte. Soldei uma chapa aqui para poder ter uma base bem firme, bem grossa, para poder fazer rosca, né? Porque a chapa aqui é uma chapa 14, a chapa da estrutura da máquina é uma 14. Não é tão grossa assim, então eu preferi só dar uma chapa por cima para poder fazer o negócio. Aí, ó, eu fiz essa engenharia aqui, ó, né? Essa chapa aqui, ela vem por cima da outra aqui e vai parafusada. Deixa eu parafusar ele aqui para vocês verem melhor. Aqui, pessoal, aqui funciona da seguinte maneira, ó. Essa chapa aqui, ó, a correia ela entra aqui embaixo, ó. Entendeu? Ela entra aqui e eu posso travar ela aqui se eu quiser. E aí tem essa outra engenharia aqui, ó, que vai ser o esticador da correia, tá? Pra vocês verem direitinho como é que eu fiz, ó. Vai que vocês tenham a ideia de fazer também. Já pode iluminar aí o dia de vocês, tá? Aí aqui é o que? É um parafuso, né? Parafuso soldado num pedaço de chapa. Nessa chapa de baixo eu fiz a rosca para poder parafusar aqui. E por cima vai uma outra chapa que é para dar o aperto, tá? Aí aqui funciona assim, ó. Essa correia entra aqui embaixo da chapa. Eu aperto aqui o parafuso. Só para exemplificar aqui para você. Fica no chão então. Tá, beleza. Apertei aqui com aí eu solto esse daqui, ó, e vou puxando ali com o parafuso ali, ó. E ele vai puxando para trás e vai esticando a correia. Terminei de esticar, eu posso vir aqui, ó, travar a correia. Inclusive eu fiz ela de uma maneira larga o suficiente para que eu possa inclusive, ó, nivelar a altura da correia para que ela dê certo aqui, para que ela fique alinhada, entende? Que daí eu posso alinhar essa daqui com a de lá. De lá também tem ajuste, tá? Para que a correia ficasse retinha, correndo reto, mas mesmo assim não deu jeito não. Aí eu tive que botar as polias aqui, tá? Então essa daqui é a parte de trás da máquina, né? Essa peça que sobrou para fora aqui não teve jeito. Ou eu colocava ela mais para dentro, mas se eu colocasse mais para dentro eu ia perder a área, né? Que a máquina não ia correr até aqui, por exemplo, ó. Ela já não ia correr até aqui, ela ia correr menos, né? Ia perder área útil. E eu não quis isso, então eu preferi deixar ela um pouco para fora aqui. Incomoda um pouco, mas acho que não vai atrapalhar em nada não. Essa parte é a parte de trás da máquina, certo? Do lado de lá, pessoal, é algo parecido, mas aqui é só para travar a correia mesmo, não tem nenhuma mágica aqui não. Fiz o mesmo esquema de lá, soldei uma chapa aqui e tal, parafusei a outra por cima, né? Tudo para poder ter manutenção, né? Se precisar de fazer manutenção alguma coisa, eu só venho aqui, arranco a chapa todinha com correia e tudo, tá? Aí aqui a chapa, eu desparafuso aqui, eu posso ajustar a correia para cima e para baixo. Ficou bem legal. Agora vamos ver aqui, ó.
A do eixo Y, ela ficou dessa forma. Ah, outro detalhe, pessoal, por que eu coloquei a correia em pé? Eu poderia colocar a correia deitada, seria muito mais fácil. Nossa senhora, vocês não fazem ideia do tanto que isso aqui me deu trabalho para fazer isso aqui, pessoal. Muito trabalho, muito ajuste, nossa, muita quebração de cabeça, porque a correia ficou em pé. Se eu tivesse feito com a correia deitada, eu não ia ter essa dor de cabeça toda. Ia ser só um ajuste neste sentido aqui, deitado, e pronto, acabou, né? Mas aqui não, em pé dá muito mais trabalho. E eu fiz em pé porque eu imaginei o seguinte: se cair uma fuligem aqui, uma sujeira, alguma coisa, com a correia em pé, a sujeira vai ficar nela, né? Imagina se cair um pedaço de ferro do corte, alguma poeira, alguma coisa. Cai aqui, fica aqui. Ela em pé não. Em pé a sujeira bate nela e cai. Entendeu? Por isso que eu deixei ela em pé. Então eu achei mais seguro dessa maneira. Tá? A do lado do eixo Y aqui, pessoal, funciona a mesma coisa. Eu parafusei tudo para não ter que fazer muita solda, né? E para ter manutenção também, né? Aí vem aqui essa chapa que é a base de tudo aqui, né? Vem essa aqui que é só parafusada aqui em cima, sobre a chapa, que é para prender a correia aqui, ó. Prender a correia. E essa outra chapa aqui é o mesmo esquema. É uma chapinha ali que vai parafusada, que vai soldada num parafuso lá, ó. Lá por trás. Vai soldada num parafuso ali. Você vem, aperta com o parafuso aqui e vai puxando a correia. Depois eu só vim prender aqui. Aí vai firmar a correia. E ficou filé. Agora esse eixo Y aqui, ó. Filé demais. Correia bem justinha, bem firme. Aqui no eixo, eu não sei se eu cheguei a mostrar para vocês essa parte aqui do eixo já pronto, mas está pronto aqui. Outra coisa que eu fiz aqui também foi isso aqui no eixo Z, né? Eu fiz esse outro, eu não lembro se eu gravei isso aqui, não lembro, mas está feito aqui, ó. Isso aqui vai ser o mecanismo onde a tocha vai presa, né? Para quando ela encostar lá na chapa, isso aqui vai fazer isso, ó. Entendeu? Vai fazer esse movimento aqui para cima. E aí vai ter um botãozinho aqui, um sensor que vai acionar quando essa chapa subir e vai indicar que a máquina chegou no nivelamento que deveria. Tá? Então tudo conectado aqui, tá na contraluz e tá embaçado. Mas já tá tudo conectado aí, ó. Tudo ligado. Do lado de cá, ó, é o simples mesmo, só uma chapa ali por trás. A outra vem aqui segurando a correia, tá? E do lado de cá, a mesma coisa, do lado de lá. Mesma coisa que o lado de lá, tá? Feita aí as polias, feito tudo aí. E tá chique. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou esticar as correias e vou testar pra ver se esse negócio ficou bom, né? Depois de eu ter feito todos os ajustes da última vez. Um outro detalhe que eu gravei inclusive um short para vocês aí no YouTube, tá no meu canal aí, sobre um problema que eu tive com essa máquina aqui, que eu vou falar aqui, ó. Ó, nem botei muita força, é onde a bicha tá indo. Do lado de lá agora. Então ela agora tá correndo muito lisa. E no começo do projeto ela tava assim também, ela tava correndo lisa. Depois deu uma pesadinha, depois eu resolvi. E depois ela começou de novo a ficar pesada. E eu, cara, o que é isso, cara? Eu quebrei cabeça e estava me tirando a paz. Até que eu descobri, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui. Poxa, não tem nenhum rolamento solto ali pra poder mostrar pra vocês. Espera aí. Tirar aqui, desparafusei, vou tirar o da máquina aqui da minha outra CNC. Pra vocês verem aqui, ó. Aqui, esse aqui é o rolamento novo que eu comprei junto com essas guias lineares aqui, tá bom? E o que estava acontecendo, pessoal? Esses rolamentos novos aqui, eles estavam travando a máquina. E eu, cara, mas como é que pode? O negócio é novo, é novo. E aí, pessoal, quando eu corria a máquina para aqui para trás, ela corria leve. Quando eu corria para frente, ela corria muito pesado, muito. E era mais o lado de lá, né?
Aí, principalmente nesse ponto, até o meio da máquina, ela corria muito pesado. Tão pesado que eu imaginava, cara, esse motor não vai conseguir movimentar isso aqui. Aí quando ela chegava aqui, mais ou menos, daqui pra frente ela ficava um pouco mais leve, mas não tanto. E aí eu observando esse negócio, eu fui ver aqui, pessoal, o que estava acontecendo, ó. Pronto, vou conseguir mostrar para vocês aqui, ó, o que estava acontecendo com o rolamento. Quando eu corria a máquina para um lado, o rolamento ele trabalhava normal. Quando eu corria a máquina para o outro lado, o rolamento ele fazia isso aqui, pessoal. Filho de uma égua não vai fazer não, né? Ó. Aí. Ele fazia esse movimento aqui, pessoal. E aí quando eu corria a máquina para o outro lado, ele voltava. Corria a máquina para um lado, ele fazia isso aqui. Aí voltava a máquina para o outro lado, ele voltava. Aí o que isso interfere aqui, pessoal? Porque o rolamento, ele fica pegando aqui, ó. Vocês podem ver que ainda tem um pouco da marca aqui. Deixa eu tirar o flash para ver se melhora. Ó, dá para ver um pouquinho da marca aqui, ó. Tá vendo a marca aqui? Porque o rolamento, pessoal, ele pegava... Era como se o rolamento estivesse trabalhando neste sentido aqui, ó. Torto. Entendeu? Como se eu estivesse fazendo isso aqui. Ele encostava, a lateral do rolamento encostava aqui, ó. E a máquina pesava, né? No caso, ele fazia isso aqui quando corria para um lado. Ele fazia isso, né? E essa a aba dele aqui pegava aqui. E cara, isso me deu uma dor de cabeça. Até que eu descobri. E aí eu observei também que esse rolamento, ele tem um furinho lá no meio, ó, do parafuso, onde vai o parafuso. Vocês podem ver que tem um furinho, né? Um rebaixozinho que é para quê? Para quando você colocar o parafuso, ele não fazer esse movimento aqui, ó. Ele trava. Mas mesmo com o parafuso no meio, essa parte metálica aqui, que aqui ele tem uma capa metálica aqui, vocês estão vendo, né? Tem uma capa metálica. Ela trava. Essa capa metálica fica travada com o parafuso. Mas essa parte pretinha do meio aí, ó, esse miolo dele ainda mexia. Entendeu? Aí o que acontecia? Travava a máquina. Aí o que eu fiz? Peguei os rolamentos dessa máquina aqui, os rolamentos chinesinho, né, os piloblock chinesinho, tirei dela os 4 e botei nessa máquina aqui. Detalhe, os rolamentos dessa máquina aqui, eles não têm o furinho no meio que essa máquina tem, que esse rolamento que tem. Porém, eles resolveram o problema. Eles travam e não movimentam mais lateralmente. Eu corro a máquina para lá, para cá, ele não fica mais movimentando o rolamento e a máquina não trava mais, entendeu? Então esse problema me gerou uma dor de cabeça do caramba. Tanto é que eu fui e coloquei uma régua aqui, coloquei uma régua e eu vi que essa parte aqui estava mais alta e aqui estava mais baixo. Tava uma folga aqui, né? Eu vim aqui e cortei, ó. Baixei mais a máquina para tirar esse calombo que tinha aqui, entendeu? Cortei do lá também, lá eu também cortei. Para quê? Para tirar essa ondulação que tinha aqui na máquina. E baixou um pouco, né? Reduziu bastante, porém ainda não deixou a máquina mais leve, né? Aí só depois que eu descobri esse lance dos rolamentos aqui, que eu percebi que o problema era no rolamento e não na estrutura da máquina. Mas beleza, tá resolvido agora o problema. Agora é passar para o próximo nível aí da máquina, né? Colocar as correias e começar a trabalhar agora na parte como é que fala? Bacia, piscina, cuba, nome mais legal. Fazer a cuba, que é onde vai a água, onde vai as grades em cima, entendeu? Eu vou trabalhar nisso aí agora. Os materiais estão aqui já, ó, 3 chapas. Eu vou ter que dar um jeito de dobrar essas chapas. E os metalons aqui, ó. Comprei metalon 50-30 na chapa 14. Uma chapa bem grossa para dar conta, tá? Ó, vamos lá. Bora cortar esse trem e dobrar. Ó, para vocês terem noção do que eu tô falando sobre as polias ali, as polias que fazem o sustento ali da correia. A correia não tá esticada, ó. Tá mole aqui, ó. Chega, tá bamba.
Dá pra ver ainda que ela faz ela faz isso aqui, ó. Ó. Faz essa gangorra aí. E olha só. Vocês viram aí, ó. A polia, a correia não mexe nada, não sobe nem desce nada. Fica sempre paradinho no mesmo lugar. Graças a essa sacada que eu tive aqui de colocar essas polias aqui. Beleza? Essas roldanas. Beleza? Vou esticar tudo aqui agora. Feito, pessoal, colocado as duas correias aí. Tinha até esquecido já, tive que soldar aqui novamente, né? Que eu percebi que essa correia aqui ela subiu. Ou seja, eu não deveria ter cortado ali, né? Para baixar isso aqui. Eu tive que voltar para o original e soldar. E aí a correia trabalhou normal, mas ela estava encavalando ali. Na primeira mexida que eu dei aqui, ela encavalou e eu fui perceber que era por conta desse corte que eu fiz para baixar. Então levantei um pouquinho, soldei o outro lado lá também. Agora voltou pro original e tá correndo normalmente. A correia do lado de cá também, ó. Tá? Correndo normalmente. Não sobe nem desce nada. Ó, chega ali no final, fica perfeita a altura. Tudo perfeito agora. Agora tá funcionando beleza, tá? E um detalhe, né? A máquina, ela já não vai mais correr igual corria antes, ó. Ela já para mais rápido porque você tem a resistência dos motores, você tem o atrito da correia com tudo aqui. Então são duas correias, uma de cada lado, né? Então isso vai fazer com que a máquina fique um pouco mais pesada. Porém, aqui, ó, correia encavalou. Quer ver? Olha aqui, ó, o que eu tava falando, ó. Correia subiu, deixa eu ligar o flash para vocês verem melhor. Olha aqui, ó, tá vendo? Correia subiu. Agora, o que eu vou fazer aqui? Bora voltar. Essa daqui tá me dando trabalho, viu? Essa aqui tá me dando trabalho. O que eu vou fazer? Eu vou descer lá, eu vou baixar aquela ponta de lá, baixar a ponta de cá. E aí vamos tentar resolver. Pronto, fiz o ajuste. Agora voltou a correr normal, tá? Primeiro teste que eu fiz não tinha cavalado não, aí nesse que eu fui mostrar pra vocês encavalou. Mas beleza, ajustei aqui, tá perfeito agora. E é isso aí. Bom pessoal, eu ia até mostrar pra vocês todo o procedimento aqui de fazer a cuba dela, né? Fazer aqui a cuba aqui que vai a água, que vai as grades em cima. Só que eu tava observando os trechos aqui que eu gravei, as cenas, e ficou muito grande, entendeu? Ficou muito grande. Então eu vou deixar esse episódio 5 aí só como atualização, tá? Porque senão
vai ficar muito grande o vídeo aí, vai ficar muito grande se vocês assistirem, tá? Então esse episódio 5 aqui vai ficar só com uma atualização para vocês, tá? E eu vou fazer o episódio 6 aí para vocês assistirem a parte onde eu vou fazer essa cuba aí, tá bom? Eu tô tentando olhar para a câmera do telefone que tá no cantinho aqui, ó. Mas não tem como, eu fico olhando para a tela. Parece que eu tô olhando pro nada, né? Mas não, é porque eu tô tentando olhar pra câmera, mas é difícil olhar só pra câmera. Eu tenho que olhar pra tela pra me ver aqui também. Mas beleza. Vamos ficar com o próximo vídeo aí, episódio 5, pra mostrar pra vocês aí a fabricação da cuba, né? Da cuba de água aí. E das grades da máquina, beleza? Até o próximo vídeo aí.